Fala galera, aqui falando e vamos começar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre o Rei Arthur. Existe uma possibilidade dele ser ressuscitado? De fato, ele morreu mesmo? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Será que a Excalibur vai voltar com tudo? Vamos descobrir tudo aqui nesse vídeo e vocês vão ver que ele está muito épico. Então antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like aí no comecinho do vídeo para dar aquela fortalecida, dado esse recado. Então sem mais delongas, vamos direto ao vídeo! Então galera, como nós vimos nesses últimos capítulos, o Rei dos Demônios não foi nada bobo e escolheu o lugar mais mágico de Britânia para recuperar o seu poder. E foi nesse mesmo local que ele também fez a mente de Zeldris. Mas o que acontece? Esse local que o Rei dos Demônios está se chama Salinsburg, o lago mágico situado a 10 milhas a oeste de Camelot. É considerado o local mais mágico em toda a Britânia e é mencionado em histórias como moradia de uma princesa que entregou uma espada encantada a um rei humano. Esse rei humano, eu já falei sobre ele no vídeo do Escanor, na possível volta do The Lord, segurando a Excalibur. Se você não viu, vai estar no card aqui em cima. Mas enfim, voltando a falar sobre esse humano, ele era um celebre espadachim, ele se chamava Carfin. Ele foi o primeiro a erguer aquela espada que no entanto não tinha poder nenhum. E após a sua morte, ele acabou purificando a espada com seu próprio sangue e também com a sua alma. E a partir daquele momento, a espada começou a escolher quem seria o próximo a erguer a Excalibur. Então dentro da Excalibur reside diversos heróis que lutaram contra o clã dos demônios. E o que acontece, galera? No capítulo 313, o Hawke acaba tendo aquela premonição, onde ele diz que o equilíbrio se quebrou e em breve o rei vai renascer. Então muitas pessoas estão em dúvidas e confusas. Quem vai ser o novo rei? Será que o Rei Arthur pode ser ressuscitado ou será que o Escanor vai erguer a Excalibur? Então nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a ressurreição de Arthur. Como seria se caso isso aconteça? O que acontece, galera? Todo mundo viu, para quem não viu, quem matou o Rei Arthur foi o próprio Cusack, usando a sua magia ressonante. E essa magia faz basicamente o Cusack controlar o corpo do indivíduo apenas com o poder da sua mente, digamos assim. Então ele fez o próprio Rei Arthur se machucar com a Excalibur. Mas tem um grande porém nisso tudo. Será que existe a possibilidade do Rei Arthur ainda estar vivo? Por que eu falo isso? Pois o próprio Cusack diz o seguinte: eu ainda não acabei com você, garoto. Eu vou usar a última gota da sua força para destruir seu coração. Será que o Rei Arthur tinha essa força para destruir o seu próprio coração? Outras perguntas que ficam no ar é o seguinte: aonde foi o enterro do Rei Arthur? Aonde está ele agora? Ninguém sabe aonde ele está. Então provavelmente a Merlin deve ter preservado o Rei Arthur, até porque ninguém conseguiu tirar a Excalibur do peito do Rei Arthur, já que ninguém era digno de empunhá-la. Até tentaram, mas não conseguiram. Então a espada está alojada no Rei Arthur. Vai lembrar, como eu falei para vocês, a Excalibur que escolhe a pessoa para erguer a espada. Não é qualquer pessoa que chega lá, vou erguer. O próprio Zeldris, um dos demônios de mais alto nível, tentou erguê-la, mas não conseguiu. Então, de fato, a Excalibur que escolhe a pessoa. E o que acontece? Uma outra curiosidade sobre a Excalibur e o Rei Arthur, nem a Merlin sabe se de fato ele morreu. Pois ela mesma se pergunta, sua alma e sangue foram absorvidos pela espada sagrada como dos outros heróis antes de você? Ela já começou a procurar o próximo mestre, então a própria Merlin não sabe se de fato a espada absorveu a alma do Rei Arthur. Então juntando todas as peças que eu falei aqui pra você, nem a Merlin sabe se de fato a espada absorveu a alma do Rei Arthur. E também o Cusack acaba dizendo que ia usar toda a força do Arthur para perfurar o coração dele, mas todo mundo sabe que o Arthur estava muito machucado e sem energia nenhuma. Vai lembrar que o Rei Arthur tinha quebrado basicamente todos os seus ossos,
pois ele não tinha conseguido liberar o seu poder, então a Excalibur parou de emprestar poder para ele, então a espada acabou ficando muito pesada, muito poderosa e acabou quebrando todos os ossos do Rei Arthur. Então de fato o Rei Arthur estava muito machucado e muito cansado, então o Kusaki talvez não tenha conseguido usar todo o poder para perfurar o coração do Rei Arthur. Uma outra curiosidade aqui muito grande é sobre o próprio Kusaki. Ele é o demônio do sono e o demônio pacífico é o Shender. Antes os dois era conhecido como demônio primordial, mas após o Rei dos Demônios separar os dois, eles acabaram sendo conhecidos como esses dois demônios. Por que o Kusaki seria o demônio do sono? Será que era por conta dessa própria habilidade ressonante ou alguma coisa que ele conseguia colocar os seus adversários para dormir? E por que eu estou falando tudo isso? Vocês devem estar se perguntando. Todo mundo sabe que o Kusaki acabou morrendo para os Eldris. Será que seu poder do sono, como ele era conhecido, ou até mesmo a sua habilidade de ressonância foram canceladas e o Rei Arthur ainda está lá com um pingo de vida após a Merlin ter preservado ele ou selado ele de alguma forma durante todo esse tempo? Lembrando que tudo isso são hipóteses, mas você pode ver que todas as peças se encaixam e talvez sim, o Rei Arthur possa ser ressuscitado. Mas o que acontece? Se o Rei Arthur voltar, não vai ter muita diferença, pois se ele foi morto pelo Kusaki, ficou gravemente ferido, o que ele iria fazer numa batalha tão grande como essa, onde dois reis dos demônios estão se enfrentando? Poderes divinos, a Terra não está aguentando tamanho poder. Que equilíbrio seria esse? Será que o Rei Arthur de alguma forma poderia estar finalmente liberando o seu poder que estava guardado, selado, que ele não conseguiu? E caso ele consiga, provavelmente ele tenha poder para enfrentar os Eldris. E por que eu estou falando isso? Lembrando que ele já enfrentou Kusaki, Shender, Meliodas e Zeldris, os 4 demônios de mais alto nível sozinho. E uma outra curiosidade sobre a Excalibur, teve um momento muito estranho nessa batalha, pois o Arthur acabou cortando o Kusaki. Mas no meio desse corte, ele acabou cortando o bigode do próprio Kusaki, que foi a única parte do corpo dele que não se regenerou. Será que a Excalibur tem um tamanho poder onde ela faz os demônios não conseguirem se regenerar? E o Kusaki, que ele tinha cortado pela metade, acabou conseguindo se regenerar de uma maneira tão fácil, pois o Rei Arthur ainda não tinha liberado o seu poder, então tudo isso conta bastante. Então essa é mais uma curiosidade. O Kusaki não conseguiu regenerar o seu bigode. Mas enfim, mostrando para vocês todos esses pontos fortes que eu falei para vocês. Será que o Rei Arthur pode voltar? E lembrando, nem a Merlin sabe o que aconteceu com o Rei Arthur. Quem diga o Kusaki, nem ele mesmo também sabe se de fato ele conseguiu matá-lo. E após a sua morte, será que alguma coisa acabou sendo cancelada? Pois ele era o demônio do sono. Então esse foi alguns pontos fortes que eu acabei separando para vocês. Mas vamos falar assim, o seguinte: e se o Rei Arthur não ressuscitar? Que equilíbrio seria esse? É como eu falei para vocês no vídeo do Escanor, que vai estar no card aqui em cima, como eu falei para vocês. O Escanor pode erguer a Excalibur. Eu vi muitas pessoas falando assim, Excalibur não escolheria o Escanor porque ele não é digno e blá blá blá. Muitos comentários desse tipo. Nós temos que lembrar que o Escanor é filho de um rei. Ele vem de uma família real. Então qual seria o problema do Escanor erguer a Excalibur? Ele ainda pode conseguir a graça do sol novamente. Tudo isso eu falei lá no vídeo, menos a parte que ele tem o sangue real. Mas enfim, o Escanor pode estar com a Excalibur e além disso com o poder do sol. E como nós vimos, o Escanor está morrendo. Então para ele pedir a graça do sol, talvez o Taiyo, a graça do sol, tem um poder de cura, de regeneração. Pelo menos é o que deu a entender. Se ele está morrendo, ele pede a graça novamente, é porque a graça tem o poder de curar ele. Mas enfim, eu quero aí que vocês comentem. Arthur ou Escanor? Só escreve um desses nomes e vamos ver quem vai erguer a Excalibur novamente. Na minha opinião, eu gostaria que fosse bastante o Escanor. Não porque eu sou fanboy assim, mas o Escanor seria muito mais interessante. Até porque a gente ficaria em uma dúvida de como o Rei Arthur iria liberar o seu poder no meio de uma batalha. Eu só fico pensativo nessa questão mesmo.
de como o Rei Arthur iria libertar todo o seu poder para usar a Excalibur com perfeição. Já o Escanor, com a graça do Sol e tendo um sangue real, seria muito mais fácil e prático. Mas enfim, eu quero que você comente aí quem você quer ver com a Excalibur, o Rei Arthur ressuscitando ou o Escanor. Comente! E se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like, porque esse vídeo deu muito trabalho, vocês vão ter ideia. E se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo.